Como sempre, os bons ventos os trouxeram para a continuação de nossa história. Então vamos lá? Sexagésima nona noite. Senhor, disse Sherazade, continuando o seu discurso e dirigindo a palavra a Shahriar. Tendo o califa satisfeito a sua curiosidade, quis dar mostras de grandeza e generosidade aos calendres, príncipes, e manifestar também às três senhoras os efeitos da sua bondade. Sem servir-se do ministério do seu grão-vizir, disse ele mesmo a Zobeida: Senhora, essa fada que se deixou ver como serpente e que vos impõe tão rigorosa lei, essa fada não vos falou da sua morada, ou antes não vos prometeu de aparecer-vos e de restabelecer ambas as cadelas no seu primitivo estado? Comendador dos crentes, respondeu Zobeida, esqueci-me de dizer a vossa majestade que a fada me entregou nas mãos um pequeno embrulho de cabelos, dizendo-me que um dia teria precisão da sua presença, e que então, se quisesse queimar unicamente 2 desses cabelos, estaria comigo no mesmo instante, ainda que demorasse além do Monte Cáucaso, Senhora, replicou o califa, onde está esse embrulho de cabelos? Ela respondeu que desde esse tempo tiveram grande cuidado em trazê-lo sempre consigo. Com efeito, apresentou-o e, abrindo um pouco reposteiro que a escondia, mostrou-o. Pois então, replicou o califa, mandemos vir a fada. Não poderei chamá-la mais a propósito, visto que o desejo. Consentindo nisso Zobeida, trouxeram um lume, e ela pôs em cima um embrulho de cabelos. No mesmo instante tremeu o palácio e apareceu a fada perante o califa, sob a figura de uma senhora vestida com a maior magnificência. Comendador dos crentes, disse ela a este príncipe, aqui me tendes prestes a receber as vossas ordens. A senhora que acaba de chamar-me por vossa ordem fez-me um serviço importante. Para lhe testemunhar o meu reconhecimento, vinguei-a da perfídia de suas irmãs, mudando-as em cadelas. Porém, se vossa majestade o deseja, vou restituir-lhe sua figura natural. Bela fada, lhe respondeu o califa, não podeis dar-me maior gosto. Fazei-lhe essa graça, e depois procurarei os meios de consolá-la de tão austera penitência. Porém, antes disso, tenho ainda um pedido que fazer-vos a favor da senhora que foi tão cruelmente maltratada por um marido desconhecido. Como sabeis uma infinidade de coisas, é de crer que não ignoreis esta. Tende a bondade de me nomear o bárbaro, que não se contentando em praticar tamanha crueldade, ainda lhe roubou injustamente todo o cabedal que lhe pertencia. Estou pasmado de que essa ação tão injusta, tão desumana e que prejudica a minha autoridade não chegasse ao meu conhecimento. Para agradar a vossa majestade, replicou a fada, reporei ambas as cadelas no seu primeiro estado. Curarei a senhora as suas cicatrizes, de modo que não aparecerá sinal algum delas, depois nomear-vos-ei quem a fez maltratar assim. Mandou o califa buscar as 2 cadelas à casa de Zobeida, e quando as trouxeram, apresentaram à fada, que a tinha pedido, uma taça cheia d'água. Proferiu em cima dela palavras que ninguém entendeu, e deitou parte sobre a mina e parte sobre os 2 animais. Foram transformados em 2 senhoras de beleza maravilhosa, e as cicatrizes de Amina desapareceram. Então disse a fada ao califa, comendador dos crentes, devo descobrir-vos presentemente quem é o esposo desconhecido que procurais. É vosso parente muito chegado, visto que é o príncipe Amin, vosso filho mais velho, irmão do príncipe Mamul, vosso filho mais moço.
estando apaixonado, enamorado desta senhora, pela descrição que lhe fizeram de sua beleza, achou pretexto de atraí-la à sua casa, onde a desposou. Quantas pancadas que lhe mandou dar, pode desculpar-se de algum modo. A senhora, sua esposa, andou com demasiada leviandade, e as desculpas que ela dava eram de modo a fazer crer que praticara maior mal do que na realidade havia. E é tudo o que posso dizer para satisfazer a vossa curiosidade. Acabando essas palavras, saudou o califa e desapareceu. Este príncipe, cheio de admiração e contente das mudanças que acabavam de fazer-se pela sua mediação, obrou ações das quais se falará eternamente. Em primeiro lugar, mandou chamar o príncipe Amin, seu filho. Disse-lhe que estava informado do seu casamento clandestino e declarou a causa dos ferimentos de Amina. Não esperou o príncipe que seu pai lhe falasse de recebê-lo e lhe falasse de recebê-la novamente. Recebeu-a no mesmo instante. Declarou depois o califa que dava o seu coração e a sua mão a Zobeida, e propôs às 3 irmãs, aos 3 calendres, filhos de sultões que aceitaram por esposas com muito reconhecimento. Destinou-lhes o califa palácios magnificentes na cidade de Bagdá. Elevou-os aos primeiros cargos do seu império e admitiu-os nos seus conselhos. O primeiro cade de Bagdá, chamado como testemunha, lavrou os contratos de casamento, e o famoso califa Harun al-Rashid, fazendo a felicidade de todas as pessoas que tinham experimentado desgraças, atraiu sobre si 1000 bênçãos. Não era ainda dia quando Sherazade acabou essa história, que fora tantas vezes interrompida e continuada. Isto lhe deu lugar a principiar outra. Assim, dirigindo a palavra ao sultão, ela lhe disse: História de Simbá, o Marujo. Senhor, no reinado deste mesmo califa Harun al-Rashid, de que acabo de falar, havia um pobre mariola que se chamava Simbá. Um dia, fazia um calor excessivo, levavam a carga muito pesada de um para outro extremo da cidade. Como se sentia bastante cansado do caminho que já tinha andado, e ainda lhe restava uma boa parte para percorrer, ao chegar a uma rua onde corria um brando zéfiro, e cujo chão estava regado de um líquido perfumado, não poder desejar um sítio mais favorável para descansar e tomar novas forças, pôs a sua carga no chão e assentou-se nela perto de um grande palácio. Não tardou a dar-se os parabéns de ter parado naquele lugar, pois o seu olfato foi agradavelmente tomado de um perfume esquisito de pau de aloés e de pastilhas que saía pelas janelas do dito palácio e que, misturando-se com o cheiro da água rosada, embalsamava o ar. Além disso, ouvia um concerto de diversos instrumentos acompanhados do canto harmonioso de um grande número de rouxinóis e outros pássaros particulares do clima de Bagdá. Esta graciosa melodia e o fumo de várias espécies de viandas que exalavam um bom cheiro lhe fizeram julgar que havia algum festim e que estavam se divertindo. Quis saber quem morava nesta casa, que não conhecia bem, porque não tivera ocasião de passar muitas vezes por esta rua. E para satisfazer a sua curiosidade, chegou-se a alguns criados que viu à porta, magnificamente vestidos, e perguntou a um deles como se chamava o dono deste palácio. O quê? Lhe respondeu o criado. Sois morador de Bagdá e ignorais que esta é a morada do senhor Simbá, o Marujo? Deste famoso viajante que correu todos os mares que o sol alumia? O mariola, que ouvira falar das riquezas de Simbá,
não pôde deixar de ter inveja a um homem cuja condição lhe parecia tão feliz como deplorável achava a sua. O espírito amargurado com estas reflexões fez-o levantar os olhos ao céu e exclamar mais alto: Poderoso Criador de todas as coisas, considerai a diferença que há entre Simbá e eu. Aturo todos os dias malfadigas e 1000 males, e custa-me muito a sustentar-me, a mim e a minha família, com pão de cevada, enquanto dito Simbá gasta com profusão imensas riquezas e leva uma vida cheia de delícias. Que fez ele para alcançar de vós um destino tão agradável? Que fiz eu para merecer o outro tão rigoroso? Acabando de proferir essas palavras, bateu com o pé no chão como um homem tomado de aflição e desespero. Estava assim ocupado com esses tristes pensamentos, quando viu sair do palácio um criado, que se chegou a ele e que, tomando-o pelo braço, lhe disse: Vinde, segui-me, o senhor Simbá, meu amo, quer falar-vos. O dia que aparecia nesta passagem impediu Sherazade de continuar essa história, porém prosseguiu-a no dia seguinte. Que maravilha! Que final maravilhoso dos 3 calendres e das senhoras! E agora esta história de Simbá. Que coisas virão nesta narrativa? Veremos amanhã na continuação de nossa história. Agradeço muito a todos vocês por estarem mais uma vez aqui e amanhã prosseguiremos. Alabei.